Olá, o Estação Consciência de hoje vai falar sobre uma João Pessoa sustentável. O planejamento é a palavra-chave quando o assunto em discussão envolve o desenvolvimento das cidades. Estabelecer um caminho para o crescimento sustentável passa por diversos setores da sociedade: mobilidade urbana, geração de emprego, educação, meio ambiente. João Pessoa ensaia os primeiros passos para resolver o seguinte impasse: é possível se tornar uma cidade grande com igualdade social, respeito e preservação da biodiversidade, além de ter uma gestão pública eficiente? A resposta é sim, mas isso exige compromisso e esforço. No nosso programa Estação Consciência desta semana, nós vamos saber mais sobre a parceria assinada entre a Prefeitura de João Pessoa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E para falar sobre isso, nós convidamos o secretário de Planejamento da capital, Rômulo Polari, e também é professora do curso de Gestão Ambiental do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba, Tânia Maria de Andrade. Sejam bem-vindos. Professora Tânia, o que significa para uma cidade crescer de forma sustentável? Primeiramente, agradecer o convite da TV Cidade João Pessoa para participar de um debate como esse, um debate bastante pertinente ao contexto atual. A resposta dessa sua pergunta passa necessariamente pela leitura da complexidade, porque não é simples pensar em crescer de forma sustentável. É complexo e requer uma revalorização, uma retomada de muitos aspectos que nós precisamos ter, que vai desde as questões sociais, da forma em como essas sociedades, no caso João Pessoa, como que nossa cidade está se organizando, e como que socialmente nós estamos nos colocando nesse cenário. Precisa se revisar também a questão econômica, que aí a gente fala das múltiplas dimensões que necessariamente fazem parte da discussão da sustentabilidade. Então, a social, a econômica, a histórica, rever a história é uma questão importante, a cultural, a dimensão cultural. Assim como também a geográfica, demográfica, a política, como é que estamos, de fato, gestando as políticas públicas nessa região, nessa localidade, nesse contexto. Isso tudo precisa ser revisto, a dimensão ambiental e ecológica, respeitando inclusive as nuances que diferenciam uma dimensão da outra. Pensar em crescer de forma sustentável é pensar em revisar aspectos e retomar, vamos dizer assim, direções ou tomar novas direções no sentido de encontrar o equilíbrio na gestão dessas mesmas dimensões já citadas. Professor Rômulo Polari, secretário, diante de tudo isso que a professora Tânia falou, a gente sabe que vários aspectos têm que ser levados em consideração. Dá para explicar para a gente quais são os eixos escolhidos pela Prefeitura de João Pessoa para trabalhar esse projeto de cidade sustentável? Veja bem, o governo atual do município de João Pessoa tem um plano de governo que foi discutido já na fase de transição, nos meses de novembro e dezembro do ano passado. Então, nós concebemos um plano de governo que trata da questão rotineira da administração pública de um município, na área de educação, saúde e segurança, até mobilidade urbana, a parte da gestão com vista da eficiência e da qualidade da administração. Isso é da rotina da vida do município. E temos também um conjunto de chamados programas especiais. Esses programas especiais, eu diria que formam o núcleo do governo, que as ações mais fortes do governo estão nesse núcleo que nós chamamos de programas especiais. Nós temos aí programas que cuidam da questão que envolve o interesse ambiental e ecológico, a parte histórica, cultural e a parte do desenvolvimento da cidade. Bem, João Pessoa, do ano 2000 para cá, aumentou 170 mil habitantes. Em 12 anos, contado em 2012, 170 mil habitantes. Isso equivale, de sobra,
a mais do que a terceira maior cidade do nosso estado, que é Santa Rita. Tem 135 mil habitantes. Então, é como se a terceira maior cidade do estado tivesse nascido em João Pessoa nesses 12 anos. Imagine a imensidão dos problemas na área de educação, saúde, habitação popular, assistência social, emprego, renda. Quer dizer, é um problema que a gente tem que dar uma atenção muito especial a ele. E pior ainda, né, com essa seca dos últimos 2 anos, nós estamos prevendo que vai haver um êxodo maior no sentido do interior para a capital, de tal sorte que a gente está esperando um crescimento da população ainda maior do que tivemos nos últimos 12 anos. Então, são problemas concretos. Mas a gente não podia deixar, por exemplo, dar um caso concreto. Nós não podíamos ficar de braços cruzados vendo a parte baixa da cidade, a cidade antiga de João Pessoa, onde nasceu a capital do estado e o estado da Paraíba, nasceram ali, às margens do Rio Sanhoá, se acabando, o patrimônio histórico se acabando. Então, nós temos um grande projeto ali, que a gente chama Programa Turístico Cultural da Cidade Antiga. Nós já temos projetos plano elaborado, recursos assegurados pelo Ministério do Turismo, da ordem de 50 e poucos milhões de reais, e ali nós vamos ter uma reserva ecológica que vai da Ponte Sanhoá até a estação ferroviária. Nós vamos revitalizar o antigo Porto do Capim, tornando um equipamento importantíssimo turístico-cultural. Todos aqueles prédios antigos vão ser recuperados, no sentido de requalificação, transformando em museu da colônia lá embaixo, um centro para turismo. Enfim, nós vamos fazer a cidade antiga renascer. Então, é um projeto que tem uma visão ambiental e ecológica e tem também uma concepção de reconstrução do patrimônio histórico das cidades. Nós temos o projeto da Lagoa, que é um ambiente assim, de um valor histórico muito importante para a nossa cidade. Então, a gente quer fazer da Lagoa, de fato, um cartão postal da cidade, que é agregar mais utilidade de esporte, lazer e cultura. Então, a primeira coisa é deixar a água da Lagoa limpa para convidar as pessoas para visitarem a Lagoa. Então, esse projeto já está pronto, nós vamos licitar agora. Quer dizer, são projetos que têm uma visão muito, muito interessante na linha do que ela falou, né? Contemporaneidade é isso. Você não pode mais pensar em desenvolvimento hoje que não seja com uma dimensão de sustentabilidade ambiental e ecológica, econômica e social. Tem se pensado também na população de um modo geral, como que vai ter esse retorno para a sociedade? Exatamente. Olha, a gente está discutindo muito isso, a questão. A cidade, como eu disse, está crescendo muito. Então, se eu deixar a cidade crescer pela lógica apenas dos mercados, a gente já sabe, né? Os bairros de beira-mar vão explodir com densidade populacional cada vez maior, cobra infraestrutura para lá, e a distância social e econômica dos bairros mais ricos para os mais pobres vão aumentando, não espacialmente, mas em termos de status e condições de vida. Mas a gente pode encurtar a distância entre os bairros mais ricos e os mais pobres. Então a gente tem um foco nessa linha aí. Primeiro, a gente tem que promover o desenvolvimento da cidade, a gente tem que lutar contra o déficit habitacional, a gente tem que trazer condições de vida. Com o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, nós vamos construir 13 mil novas habitações populares. Não se pode ter desenvolvimento sustentável sem observar, sem melhorar a condição social do povo, né? Mas o Estação Consciência volta no próximo bloco, fique aí. Estamos de volta com Estação Consciência e os nossos convidados de hoje são o secretário Rômulo Polari e a professora Tânia Maria de Andrade. Temos falado muito sobre a situação caótica do trânsito de João Pessoa, né? Atualmente o prefeito, inclusive, lançou aí um programa de ciclofaixa para os domingos, para o lazer. Esse planejamento também contempla essa questão? O chamado Pacto da Mobilidade Urbana de João Pessoa contempla corredores exclusivos, né, para transporte coletivo, porque o foco é transporte coletivo, tá certo? Nós vamos ter corredores na Epitácio Pessoa, na Cruz das Armas, na 2 de Fevereiro, na Pedro II e na Tancredo Neves, né? São 5 grandes corredores para os BRTs, que são grandes veículos coletivos, né, transporte coletivo, espécie de como é que chama, o metrô sob roda, não é sob trilho. Grande zona. O sistema operacional é o mesmo do sistema de metrô, com estações, com estações de passageiro, com terminais de integração, enfim.
É um sistema completo, bilhetagem, informação para os usuários, enfim. É um projetão. Pra você ter uma ideia, isso envolve mais de 250 milhões de reais. Quer dizer, pela dimensão de valor, já se vê que não é uma coisa simples. Também a gente não pode dizer que é o dono da verdade e ter o projeto Salvador da Pátria. Mas todo mundo tem que ter consciência. Se João Pessoa hoje tem problema de mobilidade com as vias que tem, o que dizer daqui a 20 anos nós vamos ter mais de 1.100.000 habitantes. Hoje nós temos 770. Vamos crescer quase uma Campina Grande dentro de João Pessoa em termos de dimensão populacional daqui a 20 anos. Então a gente vai esperar de braço cruzado que o problema aconteça para ir atrás de novas vias? Não. É pensar logo se a gente não pode ter uma solução com a Beira-Rio, criando mais uma faixa, além dessa solução outra que nós vamos dar com o Pacto da Mobilidade Urbana. A gente tem consciência de que mobilidade é fundamental e mobilidade não é só para transporte. A gente está pensando, não basta ter corredor para transporte, se não tiver calçadas acessíveis para portadores de necessidade e que as pessoas possam utilizar o sistema andando por calçadas modernas. E a sociedade tem que incorporar também, né? Começar a andar de bicicleta, de andar a pé. Transporte alternativo. A cidade, quando vai crescendo, os locais onde as pessoas residem, para onde trabalham, onde vão buscar os seus interesses, de desembaraço de documento, algum serviço médico, fica muito distante. Isso é normal. Ou a gente tem que pensar em conjuntos habitacionais, já pensando numa gama de serviços, emprego e renda no entorno onde a pessoa vai morar, para evitar o deslocamento, e isso é moderno, isso é ecologicamente e ambientalmente consistente. Professora Tânia, entre as ações iniciais para identificar as carências da nossa cidade, a equipe trabalhou a elaboração de mapas nas áreas de vulnerabilidade, né? Mapear os pontos de vulnerabilidade é dizer onde é que a gente está mais vulnerável e, portanto, precisa investir ações imediatas, de pequeno, de médio e de longo prazo, né? Mas isso não é uma questão fácil, porque se a gente toma consciência, e nós sabemos que nós temos diversos pontos de estrangulamentos, por exemplo, todas as áreas de habitação que hoje estão nas que a gente chama áreas de risco, é uma questão de vulnerabilidade. É preciso identificar, nesse mapeamento das áreas de vulnerabilidade, as ações de emergência e o que a gente pode e deve construir através de um desafio que eu considero gigantesco dentro dessa construção da complexidade que necessariamente a sustentabilidade está inserida, né? Que é o diálogo. Se nós não conseguirmos dialogar com a população local para ouvir e trazê-la para a coparticipação do processo, nós também poderemos estar, vamos dizer assim, sujeitos a que, do ponto de vista do planejamento e teoricamente, enquanto está em nível de plano e de projetos, está tudo bem, perfeito. Mas na hora da execução e da manutenção dessa execução, se a população local não se sentir corresponsável por aquela mudança e zelar pelo ambiente em que ela está, nós teremos problemas de manutenção disso que a gente chama das mudanças, corrigindo esses aspectos de vulnerabilidade. Estação Consciência volta no próximo bloco. Chegamos ao último bloco do programa Estação Consciência. Secretário, diante desse projeto, dessa execução toda desse projeto, a gente pode dizer que João Pessoa vai ser uma cidade sem favela, sem comunidades carentes? O problema é que você não pôde prever com exatidão. Mas a meta é essa. A gente hoje tem um déficit habitacional de 25 mil habitações em João Pessoa, quando a gente iniciou o governo. A gente quer reduzir isso a menos da metade. Mas a gente quer melhorar a qualidade de vida. A gente tem um programa lá que eu acho a cara do governo do PT, é um programa chamado de Programa de Aceleração do Desenvolvimento dos Bairros e Comunidades Pobres. É naquela linha de encurtar a distância, quer dizer, de concentrar ações e mostrar que um bairro daquele, num prazo curto, pode se transformar numa coisa muito mais decente para a satisfação de todos nós. Professora, a senhora como estudiosa, quais são os gargalos, os principais problemas da cidade para que a gente chegue a uma cidade sustentável? Nós precisamos trabalhar num processo de reeducação
de base, como, vamos dizer assim, a educação como vamos dizer, um instrumento da retomada desses valores que a gente precisa tomar. Rever a questão educativa, focando as problemáticas principais que nós temos, a questão da violência doméstica, a questão da conservação das áreas que nós necessitamos conservar, dos valores da memória histórica que nós temos e nós não podemos perder. É nossa história. É como a questão da mobilização, dessa grande mobilização que nós estamos tendo hoje no Brasil e em muitos países do mundo. Muito bonito, a população pacificamente reivindicando seus direitos, retomando aquilo que ela quer que seja retomado. Se a gente quer melhorar a saúde, passa pela educação. Se a gente quer melhorar a segurança, passa pela educação. Então, tudo termina passando muito pela educação. Uma boa educação não precisaria a educação sexual, a educação ambiental, a educação de trânsito, não precisaria nada disso, porque nós já teríamos os valores imbuídos dentro da própria formação cidadã da criança desde pequenininho e incorporando e tomando decisões e tomando consciência do processo. Imagina chegar a isso daí, eu considero que é superação. Isso, operação consciente. Secretário, voltando um pouco à questão do projeto, né? Esse projeto foi elaborado em parceria com a Caixa Econômica, com o BID, né? O governo federal está através da Caixa Econômica, né? Em que estado está esse projeto? Nós estamos fazendo o planejamento, né? Porque você tem, planejamento é um processo, plano é um destilado do processo de planejamento. E projeto é afunilamento já para fins operacionais do que foi concebido no planejamento, estabelecido no plano e executado através do projeto. O secretário está dando uma aula para todos nós. Está vendo bem? Então, nós estamos na fase de planejamento, um processo que envolve o BID, uma equipe do BID, uma equipe da Fundação Joaquim Nabuco, daqui do Recife, a vizinho, o pessoal daqui da Prefeitura trabalhando em parceria com a Universidade, o IFPB também está participando, tem pessoas de lá participando desse projeto. Então, nós estamos montando uma equipe muito grande que vai abranger diversos aspectos do planejamento, do processo do planejamento, de onde vai sair um plano que poderá ser, não é um plano necessariamente para o governo, é um plano para a cidade de João Pessoa, que poderá para esse governo, como você diz, né, visando de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, transcende o horizonte temporal do atual governo. Quem é que não quer ter água limpa? Quem é que não quer respirar um ar puro? Quem é que não quer ter planta? Comer fruta não conta. Isso aí não precisa fazer medo a ninguém, que a gente deve ter isso, criar valores, como ela disse, a educação é um vetor fundamental para isso. Agora, mudar valores é que não é fácil. A mesma pessoa que é contra o CO2 queimando é a favor de ter o carro do último modelo, com mais potência, e vai por aí. Então, esses valores são muito arraigados. As pessoas têm um discurso como cidadão ou cidadã e como filósofo, que é um, mas tem uma prática que não bate bem com aquele discurso. Isso aí é que é o problema. Isso é valor, mudança de valores, que não é uma coisa tão simples. A gente está terminando a Estação Consciência de hoje. Qual o recado final que vocês deixam para os telespectadores? Eu deixo um muito importante, que só vale a pena a gente discutir tudo isso, porque a gente acredita que pode mudar, que tem solução, senão a gente tem que entregar a bandeira e dizer, olha, deixa como está, que não tem. Temos que acreditar que é possível ter um mundo melhor, socialmente, ambientalmente e ecologicamente, mais racional e consistente. Eu diria a mesma coisa, que precisamos não só acreditar, mas fazer a nossa parte. Sair do plano do acreditar e, de fato, começar a reduzir, por exemplo, o consumo. Reavaliar. Quantos sapatos nós compramos ano? Não é? Se nós podemos estar com 2, por que temos que comprar 4, 5? Não é? Quanto de roupa, camisas, calças nós precisamos para estar bem, confortável, apresentável, e aí começar em nós mesmos, em nossa casa, em nossa prática, reduzir algumas práticas de consumo que não faz mais sentido para esta contemporaneidade. Podemos também em nossa casa já começar a reduzir, por exemplo, os impactos dos resíduos
tudo quanto for orgânico, você pode reaproveitar para adubo, compostagem, alimentar o jardim, aproveitar lá na própria casa. Evite de colocar lá fora nos sacolões, né? É a mensagem que eu digo. Comece por você mesmo, a mudança. Que nessa resposta, imagina qual a população de João Pessoa hoje? Quase 800 mil. Imagina 800 mil pessoas mudando, se apropriando de novas formas de conceber e gestar a sua própria vida e, por reflexo, conceber uma nova gestão da cidade. Muito bom. Eu só tenho a agradecer esse debate riquíssimo, maravilhoso que a gente trouxe hoje para o Estação Consciência. E até a próxima oportunidade. Estaremos sempre aqui à disposição. O seu Estação Consciência de hoje fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de tema a ser discutido, pode mandar sua ideia pelo Twitter no endereço @tvcidadejp8, mas não deixe de acompanhar a programação da TV Cidade. E se você quiser, ainda pode rever o programa de hoje com a reprise que vai ao ar todos os domingos. Até a próxima semana.